Fala pessoal, tudo bom com vocês? Professor Wellington Silva respondendo aqui mais uma questão de física para vocês, envolvendo a parte de lentes esféricas, tá? Então já vai curtindo o vídeo, comentando aí de qual cidade, qual estado você é. Eu falo aqui de João Pessoa, Paraíba. A nossa meta é chegarmos aí aos 25.300 inscritos, tá? Lembrando que o nosso canal tem questões de matemática, física e química dos mais variados conteúdos. E no final do vídeo vai aparecer 2 cards, um com o botão de inscrição e outro com a playlist aí para você continuar estudando por aqui, tá? Questão da UPE que diz assim, ó, a figura a seguir representa uma lente delgada convergente. Ótimo. Se ela é uma lente convergente, eu posso ter várias formações de imagens, tá bom? Tipo assim, se o objeto estiver além do ponto principal, tá? Eu tenho uma imagem real invertida aí menor. É o mesmo comportamento de um espelho côncavo, tá? Se o objeto estiver no ponto principal, ou seja, no centro ou no raio, você vai ter que a imagem é real invertida e do mesmo tamanho. Se o objeto estiver aqui entre o ponto principal, que é o centro, e o foco, a imagem é real invertida e maior. Se o objeto estiver no foco, não tem formação de imagem. E se o objeto estiver entre o foco e o centro óptico, né, da lente, eu tenho uma imagem virtual direita e maior. Ou seja, vou colocar ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5. Então, no ponto 1, eu tenho uma imagem real invertida e menor. Do ponto 2, real, invertida e do mesmo tamanho. Do ponto 3, real, invertida e maior. Do ponto 4, a formação é imprópria, não tem formação de imagem. No ponto 5, a imagem é virtual, direita e maior. Isso só vale se a lente ela for convergente. Tá bom? Convergente. Se for divergente, eu só tenho uma formação de imagem que é virtual direita e menor. Então vamos para a questão em si. Olha só, a questão vai dizer assim: em referência ao posicionamento do objeto e à respectiva imagem, analise as proporções que se seguem. Quando a distância do objeto ao centro óptico é maior que o dobro da distância focal, a distância focal é aqui, o dobro da distância focal é aqui, tá? Ou seja, passando de A. Então, a distância focal é um valor. Esse ponto principal é a mesma distância entre o foco e o O, ou seja, 2 vezes o foco, isso aqui. Então, se ela for maior que o dobro da distância focal, ele vai estar aqui já a partir do ponto 1. E antes, né, desse ponto aqui, ou seja, depois do ponto A, na verdade, você vai ter que tipo de imagem? Real invertida e menor. Ele vai dizer o seguinte: a imagem é real invertida e menor, então a afirmativa 1 ela é verdadeira, certo? Checada com sucesso. Na 2 diz assim: quando o objeto se encontra entre o ponto antiprincipal, a imagem é real invertida e do mesmo tamanho quando o objeto se encontra sobre o ponto antiprincipal, que é o ponto A. Ele está falando do ponto 2 aqui, ó. Quando está no ponto 2, ou seja, sobre o ponto antiprincipal, a imagem é real invertida e do mesmo tamanho. Isso também checado com sucesso, é verdadeiro. Na 3, quando a imagem é real, invertida e menor. Olha só, real invertida e menor é o ponto 1. Tá bom? Encontra-se entre A e F? Não. Entre A e F é o ponto 3. No ponto 3 eu tenho real invertida e maior, tá? Então, a 3 é falsa. Não confere. Na 4, quando o objeto encontra-se entre o foco e o centro. Entre o foco e o centro é o ponto 5 aqui, ó. Esse ponto 5, a imagem virtual direita aí, maior. Ele está dizendo aqui
que vai ser imagem real direita, não pode. Essa combinação já não pode. Ó. Não existe real e direita. Ela é real invertida ou virtual e direita. Então aqui já está fora totalmente. Tá? Na verdade, o que estaria de fato fora era a ideia de ser real. Não é? Perfeito? Tranquilo? Então isso aqui é falso. Isso aqui é falso. Entre o foco e o centro, nós teríamos uma imagem virtual direita e maior. E o ponto 5 diz assim: quando a imagem é imprópria, o objeto encontra-se na metade da distância do ponto antiprincipal. O ponto antiprincipal é aqui, tá? É esse ponto A até o centro óptico. Ele está dizendo que quando o objeto encontra-se na metade, ou seja, a metade é no foco. E no foco a imagem realmente é o que? Imprópria. Portanto, a 5 ela é verdadeira. Então, ele quer saber o seguinte: a soma dos números entre parênteses que corresponde aos itens errados é igual. Ele quer saber os errados. Ó. Os errados é o 3 e o 4. 3 mais 4 dá 7. Portanto, a resposta gabarito aí é a letra B. Cuidado com o que você vai ler, a soma dos números entre parênteses que corresponde aos itens errados, não os certos. Os errados é 3 mais 4, 4 mais 3 vai dar igual a 7. Resposta, letra B de bola. Tá bom? Então é isso. Se você gostou da explicação, curta o vídeo, comente, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e até a próxima resolução. Valeu!